Hoje nós vamos falar sobre espírito de interferência, lição de número 2, e eu acredito que você vai ser muito abençoado nesta lição que vamos ministrar nesta noite. Já temos o vídeo da ministração do culto passado, e se você quiser se inteirar, acompanhar, crescer em autoridade espiritual, você pode assistir depois em nome de Jesus. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre motivação correta, guarde o seu coração, cuidados e autoridade espiritual, permissão, não abra portas para suas emoções e sentimentos, reforço sobre discernimento de espíritos, modelagem, quem forma ou deforma você, identidade do filho e da filha de Deus, escolha o melhor líder para treinar você, o papel do líder na sua vida, sinais de interferência direta e impedimentos da libertação. Eu gostaria de pedir a você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Acharam? Quem já encontrou, diga graças a Deus. Muito bem, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Vou ler de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele se procedem as fontes da vida ou saídas da vida. Quando a Bíblia fala a respeito do coração, obviamente não está falando do coração que manda sangue para todo o corpo, que bombeia sangue para todo o corpo. Mas tem uma associação. Por quê? Porque quando a Bíblia fala de coração, se refere a espírito. Então, coração simboliza vida e espírito também simboliza vida. Hoje nós vamos falar sobre espírito de interferência, e eu gostaria que você entendesse alguns princípios que são muito importantes. Primeiro, o espírito de interferência, aquele que quer interferir e atrapalhar sua vida, ele vai buscar lugar na sua vida. E o melhor lugar para este espírito morar, residir, habitar, é no teu coração. No lugar do Espírito Santo. E você não pode permitir que nenhum espírito possa atacar a sua alma e morar dentro de você. Tem duas situações que vamos falar melhor daqui a pouco, que é da interferência de fora e da interferência de dentro. Aí ele já possui, ele toma parte. Então este espírito de interferência, ele busca ter acesso aos corações. E quando fala de coração, fala de domínio total. Alguns são controlados parcialmente, caem em si, demonstram algum tipo de remorso, mas não mudam. Esse tipo de interferência manipula pessoas. Você nunca sabe com quem está falando de verdade, porque este espírito é dissimulado. E você precisa de discernimento. Você precisa entender do que uma pessoa tomada por este espírito de interferência é capaz de fazer. E muitas pessoas que convivem conosco, e a gente acha que é uma ruindade natural da pessoa, uma maldade natural da pessoa, mas muitas vezes elas estão debaixo desta influência, desta malignidade, de um espírito de interferência. Pessoas que eram boas, agora são más. Pessoas que eram de um jeito, hoje são de outro. E a gente fica sem entender.
Tem casamentos que terminam, a mulher diz: não foi com este homem que eu casei. Não foi com esta mulher que eu casei. Meu filho não era assim, do dia para a noite muda radicalmente. A gente vai falar, vamos tratar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. O segredo é: conserve o seu coração. Aprenda o que diz a palavra. Quando a Bíblia fala para conservar o seu coração, está falando para você guardar o seu coração. Diga: este não é trabalho de Deus, é meu. Dá para você entender que é você quem vai guardar, é você quem vai preservar o seu coração? Quando você compreender isso, você vai vencer muitas guerras em nome de Jesus. Não deixe qualquer sentimento entrar no seu coração. Esta vigilância tem que ser sua. Eu posso orar para Deus guardar minha casa, mas eu preciso colocar muros, portas, janelas, grades, cercas, fechadura, cadeado. Se eu não fizer a minha parte, o ladrão entra. O espírito de interferência entra e toma lugar. E muitas vezes nós oramos e não apresentamos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso trabalho, profissão, negócios, empreendimentos, projetos a Deus, pedindo a sua proteção, por conta de espíritos que vão interferir, vão atacar, vão agir de alguma forma para impedir que a bênção de Deus se concretize na sua vida. Pesquisas mostram que os ladrões preferem as casas sem segurança, de fácil acesso, sem grades, sem câmeras, sem cães. Então eu preciso fazer a minha parte. Diga: eu preciso fazer a minha parte. E eu estou falando com você que não ora, com você que não intercede, com você que não jejua, com você que não entende esse princípio espiritual. Olha o que diz a palavra em Mateus, no capítulo 11, versículo 43. Mateus 11, 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí, do corpo. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Isso representa a espera de um novo morador. A casa está vazia. E essa casa precisa ser ocupada. Então, quando sai um espírito mau, eles andam por lugares secos e áridos, não encontrando lugar para repousar. Eles voltam e trazem consigo mais 7 espíritos. E a condição da pessoa se torna pior do que antes. Então, nós precisamos ocupar este espaço. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Olha o que diz no versículo 45. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Então a palavra fala que sai aquele demônio, ele foi vencido. Alguém na autoridade do nome de Jesus o repreendeu, amarrou e expulsou. Aí existe a prestação de contas. E ele chega lá e narra o que aconteceu. Outros 7 demônios vêm para reforçar, para que ele possa dominar aquela pessoa, porque ele não quer perder aquela vida. Olha como isso é sério. Eu sou responsável pelo que entra e é depositado no meu coração. Posso ou não permitir o que me causa dor,
descer ao meu coração. Diga, a decisão é minha. Eu posso ou não permitir aquilo que me causa dor descer ou não ao meu coração. Por exemplo, fui ofendido, constrangido, humilhado no trabalho. Vai descer para o coração ou não? Pode ser em casa, pode ser uma situação com o vizinho, no trânsito, pode ser na igreja, pode ser com parentes, algum amigo, qualquer situação. Fui ofendido, constrangido e humilhado. Isso vai descer ou não para o nosso coração. Diga, a escolha é minha, a decisão é minha. Ser ou não influenciado ou dominado por um espírito de interferência. Geralmente nós temos uma boa relação. Olha como que é, deixa eu explicar isso aqui que é muito importante. Você precisa de discernimento. O que é discernimento? É você pensar direito na hora. Então aconteceu alguma coisa. Eu falei o que agora? Fui ofendido, constrangido, humilhado. Ao invés de você trazer para o coração, você vai pensar assim, geralmente eu tenho uma boa relação com essa pessoa. Hoje talvez não está sendo um bom dia para ele. Esta escola que ele recebeu, não é, Henrique? É a escola que ele recebeu. Ele aprendeu só a bater. Não sabe lidar com as cobranças. Eu vou relevar. Eu vou perdoar. E vou dar todo o meu apoio que ele precisa hoje. Vai lá no banheiro. E longe das pessoas você vai dizer, diabo, eu perdoo, libero e abençoo em nome de Jesus. Quando você faz esta oração, ela tem muito poder no reino espiritual, ela libera você de mágoa, ressentimento, revolta, desejo de vingança. Cada vez que o inimigo traz à tua memória o que aconteceu, você diz, eu perdoei, eu liberei, eu abençoei. Eu perdoei, eu liberei e abençoei em nome de Jesus. Guarda isso que eu vou te falar. Quem perdoa não fica falando da mesma coisa toda hora. Quem perdoa não fica falando da mesma coisa toda hora. Amém? Em qualquer situação, não deixe o espírito de interferência manipular suas emoções e sentimentos. Preste atenção, aqui está o segredo. Nós somos seres emocionais. As mulheres muito mais. O homem geralmente é mais razão. Mas nós somos seres emocionais. Então nós devemos aprender a administrar e gerir as nossas emoções. Ficou chateado? Ficou com raiva? Ficou magoado? Não deixa isso descer e ser depositado no seu coração. Olha o que diz Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diabo, eu decido perdoar, liberar e abençoar. Você não está mais no comando das minhas emoções e dos meus sentimentos. Eu sou movido pela palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Eu sou filho e filha de Deus, e em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor na minha vida emocional e sentimental, em nome de Jesus. Então este espírito de interferência, ele manipula. Olha como ele fala sucintamente aos teus ouvidos, e é tudo que você quer ouvir naquela hora. Esse espírito de interferência manipula dizendo, você não merecia isso, e você fica batendo papo com aquele espírito, é mesmo, eu não merecia, por que será que ele fez isso comigo? Eu estou muito mal, eu estou me sentindo péssimo, e agora como que eu vou encarar meus amigos, colegas de trabalho? Eu vou pedir a conta. Você não merecia isso.
Você sempre faz o seu melhor, é verdade. Eu me dou. Eu não vesti a camisa do lugar, eu tatuei no meu corpo. Eu dou tudo de mim. Eu penso sempre nos outros. O resto fica para mim. Que drama, né? A pessoa se vitima. Ninguém te reconhece. Aí você diz, é mesmo, eu preciso ir para o lugar onde eu sou reconhecido. Tem irmãozinho que sai da igreja e fala assim, eu saí da igreja porque o pastor não me reconhece. IML é lugar de ser reconhecido. Igreja é lugar de você ser anônimo, de você entender que Deus vai te enxergar quando você dobra o teu joelho, quando você ora, quando você jejua, quando você busca, quando você clama, quando você suplica. Aí você alcança o céu, o favor de Deus. Mas quando a pessoa está buscando reconhecimento, ela não vai agradar a Deus. E tem gente que tem necessidade de aceitação e de reconhecimento, precisa ser curada. Porque em todo lugar que ela for, ela vai dizer que aquelas pessoas são devedoras para ela. Amados, eu sou tão bem resolvido, que até mesmo quando alguém diz para mim, pastor, eu vou sair da igreja. Eu digo, e o senhor me ajudou tanto, e o senhor foi uma bênção na minha vida. Eu digo, olha, vamos zerar. Você não me deve nada, e eu não te devo nada. Porque tudo que a gente faz é para o Senhor, amados. A recompensa vem dele. Quando a gente espera que venha de uma pessoa, você vai se decepcionar com a sua ingratidão. Foi o que disse a pastora Neuza na sexta-feira. Amém? Aí a pessoa pensa assim, o diabo fala no ouvido dela, esse espírito de manipulação que age pelo espírito de interferência. Não fala mais com essa pessoa. Ignora. Se afasta dela. E você fica de mal. Imagina só, na idade cronológica que nós temos, nós ficamos de mal. Sabe por quê? Nós somos adolescentes emocionais. Vamos ficar de bem de novo? Dá o dedinho. A coisa é assim. Amados, não pode ser desse jeito. Qualquer coisa fere, aborrece, chateia, deprime, endemoniza. Tem crente que fica endemoniado. Quer pegar o outro pelo colarinho, quer bater, quer morder, quer arranhar, quer puxar o cabelo. Isso não é coisa de gente madura. Olha para quem está do seu lado e diga, isso não é coisa de gente madura. E tem gente que é vingativo, né? Ele vai precisar de mim de novo. Ele vai bater na minha porta. Aí eu digo, espera aí. E você então dá o troco. Nós não somos desse jeito? Que vergonha. É tão difícil, né? Mas é possível. O espírito de interferência manipula, ele age no complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação e autocomiseração. Agora, qual é o segredo para combater? Você precisa saber quem é em Cristo, você precisa conhecer a tua verdade. Porque caso contrário, estas pessoas vão falar aquilo que o diabo quer, e você vai acreditar que é aquilo que o diabo fala. Hoje eu sei a diferença da dor que traz cura e da dor que adoece. Isso é muito profundo. Hoje eu sei a diferença, aprendi a duras penas. Hoje eu sei a diferença da dor que cura e da dor que adoece. Toda dor vai gerar algo em você, algo que vem de Deus ou algo que vem do diabo. Quando a dor vem de Deus,
eu fico mais parecido com Deus. Agora, quando a dor vem do diabo, a pessoa fica mais parecida com ele. Aí vocês pensam como ele, falam como ele, agem como ele. Vocês podem escolher Deus como pai ou o diabo como pai. Um dia eu preguei isso. Um casal da nossa igreja ficou tão magoado e vieram conversar comigo: pastor, isso não é bíblico. O senhor não pode falar assim. Eu falei: vamos para a Bíblia. João 8,44. Quando Jesus falava: vós tendes o pai, o diabo como pai, ele está dizendo: vocês são parecidos com ele, vocês pensam como ele, falam como ele e fazem o que ele faz. Olha o que diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Até aí, obrigado. Preste atenção. Imagina que Jesus chega para os religiosos da época, os fariseus, topetudos. Eles estufavam o peito para falar das leis. E Jesus chega e diz assim: o pai de vocês não é o Senhor, não é Deus, é o diabo. Vós tendes por pai o diabo. Imagina a revolta que eles ficaram. Aí quando eu conversei com aquele casal e perguntei: quem é o pai de vocês? Aí um olhou para a cara do outro e falou: é Deus. Eu falei: nós precisamos olhar para os frutos. Nós precisamos olhar para os nossos frutos. Quer saber quem é seu pai? É só olhar para a sua natureza, sua essência, seus frutos. Uma árvore produz frutos de acordo com a sua espécie. Uma árvore vai reproduzir de acordo com a sua espécie. Ela produz e reproduz de acordo com a sua espécie. Olha o que diz em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, parecem crentes, convertidos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Você fica até com dó deles. Mas interiormente são lobos devoradores. Falso profeta é aquele que é usado pelo espírito de engano e mentira para atrapalhar a obra de Deus na terra. Quando o espírito anticristo se move pela boca de um falso profeta, é para ele retardar, cancelar, atrapalhar o mover de Deus na igreja. Parece filho, mas não é. Fala em nome de Deus, profetiza, mas não é. Não se submeta a qualquer líder. Isso é muito forte. Não se submeta a qualquer líder. Veja qual é o seu testemunho, quais são os seus frutos. Não aceite ele falar de ninguém. E se for repreensível, o corrija no Senhor. Outro dia eu conversava com um dos nossos líderes e disse: uma mulher fazer fofoca é feio. Agora um homem fofoqueiro é horroroso. Nós precisamos nos converter em determinadas áreas da nossa vida. Tem líder que não tem a unção de Deus. Tem líder que é só religioso, não se converteu. Muitos chegam à igreja, mas nunca chegam a Cristo. Já dizia Steven Lawson.
Muitas vezes esse líder não tem vida com Deus. Pergunte para o seu líder, como é seu devocional, que dia que você jejua, como é tua vida de oração, você lê a Bíblia, que livro você está lendo, porque assim nós vamos forçar os nossos líderes a serem espirituais de verdade. Nós não podemos chegar no altar, e muitas vezes na célula, sem ter o alimento para oferecer àqueles que estão famintos e sedentos. Você conhece um líder maduro porque ele não fala demais. Em muitos casos falta restauração por conta de uma personalidade deformada. Não estuda para ser melhor. Sem mudança será sempre um líder medíocre, raso e sem expressão. Uma pedra de tropeço para quem convive com ele. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aqui representa o inferno. A pessoa é cortada e lançada no inferno. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é uma bênção na minha vida. Eu vou falar com a minha esposa, que está tão solitária lá. Você é uma bênção na minha vida. Não é isso, obrigado. Você também é uma bênção na minha vida. Vou tentar de novo. Vamos lá. Você é uma bênção na minha vida. Aí você diz: obrigada, você também é uma grande, mas muito grande, imensa, enorme bênção na minha vida. Vai. Você é uma bênção na minha vida. Oh Senhor, tem misericórdia dela. Filhos de Deus vão gerar filhos de Deus. Filhos do diabo vão gerar filhos do diabo. Deus quer o crescimento e a multiplicação da sua igreja. O inimigo não quer. Como o diabo tenta impedir o avanço do reino de Deus? Nem todos os que estão na igreja são igreja. Não tiveram uma experiência profunda e real com Deus. E o que vemos dentro das igrejas são os filhos do diabo lutando contra os filhos de Deus, não só no nosso ministério, em qualquer igreja. Aparentemente todos são da mesma família e parecem irmãos, mas não são. O mal desceu ao coração e aquele que era da luz virou trevas. Aquele que era do bem virou do mal. Aquele que era bênção agora virou maldição. Aquele que era filho de Deus se tornou filho do diabo. Olha o que diz em 1 de João capítulo 2, versículo 19, vou usar King James. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. A estratégia do inferno não é usar alguém de fora, mas alguém de dentro. Foi assim que aconteceu com Jesus, quando Judas conspirou, traiu e o vendeu. Jesus, ou melhor, Judas foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Para vocês terem uma ideia, ele ocupava um cargo de confiança, ele era tesoureiro. Ele cuidava da grana, do dinheiro, das ofertas.
Ele molhava o pão no mesmo copo que Jesus. Ele se sentava próximo de Jesus. Olha o que diz a Bíblia em Salmos 41:9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que compartilhava do meu pão, também me traiu. Como identificar o filho das trevas, o filho do mal e o filho do diabo? Se faz de vítima para acessar os corações. Alguns choram, encenam, representam, teatralizam, contam mentiras para acessar corações. E se a pessoa não for treinada, se ela não tiver discernimento, este espírito contamina. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te, portanto, destes também. Afasta-te. Muitas vezes você não entende porque a pessoa vive o que vive, mas é Deus tratando. Aí o que acontece? Por esta razão, a vida da pessoa é bagunçada, ela arruma problemas, em casa, no trabalho, se endivida, perde tempo, prejuízos, compromete o seu nome. Aí a gente fica com dó, aí a gente quer ajudar, aí você tira a disciplina de Deus da vida da pessoa e traz para você. Aí o que vai acontecer com a sua vida? A sua vida é que vai bagunçar. Tudo aquilo que ele estava vivendo agora, quem vai viver é você. Você trocou com ele de lugar. Deus estava tratando. Mas pastor, eu não devo ajudar todo mundo? Não. Você deve ajudar quem o Espírito Santo testifica no seu coração para ajudar. Não tira a disciplina dele e traz para você, não. Então, por essa razão é que a tua vida bagunça, você arruma problemas em casa, se endivida, perde tempo, tem prejuízos e compromete seu nome. Então, administre o seu dom de misericórdia. Tem gente que tem problema, aprendemos semana passada, mas tem gente que é problema. Quem é que eu vou ajudar? Dois tipos de pessoas. Tem gente que tem problemas e tem gente que é problema. Minha mãe tem um ditado popular que ela sempre fala: quem tem dó do moribundo morre no lugar dele. Vamos aprender? Olha para quem está do teu lado e diga: quem tem dó do moribundo? Quem é moribundo? É aquele que está quase morrendo. Quem tem dó do moribundo morre no lugar dele. É um dito popular. Mas como eu falei, você deve ser generoso, mas deve saber para quem estende a mão. Não deixa o diabo atrapalhar a tua vida. Olha, primeiro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Samuel teve dó de Saul, do rei, e diz: e nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul sobre rei de Israel. Olha agora, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, o profeta: até quando terás dó de Saul? Não era resolvida a situação ainda, ele gostava, ele tinha um vínculo, ele tinha uma conexão, um contato com ele. Ele gostava do rei. Aqui Deus cobra ele de novo e diz assim: até quando você vai ter dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine mais em Israel? Quem fala o tempo todo de algo que não está resolvido na sua vida e ministério, é porque está preso e precisa perdoar. Provérbios 17, 9, olha o que diz:
Aquele que renova a questão separa os maiores, os melhores amigos. Tem gente que sempre quer desenterrar o defunto e trazer à tona aquele assunto, falar de novo aquilo que aconteceu. Aquele que renova a questão separa os maiores ou melhores amigos. Aquele que fala mal da igreja, dos pastores, da liderança e dos irmãos. Olha o que diz aqui, Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Diga aí comigo, o Senhor odeia. E a 7ª sua alma abomina. Diga, a 7ª ele abomina. Detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e olha a última, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda no meio da igreja ou no meio dos irmãos. Olha o que diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, olha para quem está do seu lado e diga, não tenha amizade. Não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, olha só, é uma palavra para quem é da igreja, uma palavra para quem é crente. Para aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, mas a parte que nós queremos é essa aqui, ó, maldizente, murmurador, que fala mal, ou beberrão ou roubador. Olha, com o tal nem ainda comais. Então vamos resumir aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for maldizente, com o tal nem ainda comais. A Bíblia está falando para você não sentar com esta pessoa para ele não contaminar o teu coração. Porque enquanto você come, enquanto você mastiga, enquanto você bebe, os seus ouvidos estão abertos, e palavras são sementes, elas vão ser depositadas no teu coração, e mais cedo ou mais tarde, estas palavras de morte, destruição, de assolação, vai alcançar você. Ela vai brotar, crescer, florescer e dar frutos, frutos de morte. Olha o que diz, ou melhor, estranhe quando uma pessoa que não tinha contato, não tinha vínculo com você, agora te cerca para puxar assunto, te liga, manda mensagem e pede, vamos marcar um café, vamos marcar um almoço, vamos marcar uma pizza, vamos marcar um lanche. Desconfie disso, pode ser um espírito de interferência. Você estava indo bem, obrigado, mas depois de uma conversa de 5 minutos, você infelizmente já começa a pensar diferente. Quando ela estava na igreja, ela nunca te fez uma visita. Agora, todo dia faz visita para alguém. Guarda isso que eu vou te falar. É um dito popular que eu trago comigo já faz tempo. Diga aí, uma raposa não faz visita de cortesia no galinheiro. Eu prefiro não receber nenhuma visita do que alguém que tem um espírito errado. Olha o que diz agora em 2 de João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém chegar a vós e não trouxer essa doutrina, não recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis, evita até cumprimentar, porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Olha como isso é forte, versículo de número 11, porque aquele que lhe dá boas-vindas, ou que saúda, torna-se cúmplice das suas obras malignas.
Cuidado com os convites do rebelde. Vamos na minha célula. Ou, vem conhecer a minha igreja. Você precisa aprender o que é fidelidade a Deus, lealdade aos seus líderes e o que é adultério espiritual. Amém? São coisas assim muito importantes. Fidelidade fala de aliança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Lealdade. Honra não é aquilo que você faz na frente do seu líder, mas aquilo que você faz pelas suas costas, longe dele. Cuidado com o que você ouve do seu pastor e do seu líder. A desonra não está em quem fala, a desonra está em quem ouve. Tito capítulo 3, versículo 10 diz assim: quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afasta-te deles. Gálatas capítulo 5, versículo 9 e 10. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, sofrerá a condenação ou maldição. 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Nós somos bombardeados em nossa mente, mas Deus nos dá autoridade espiritual para lutar e vencer todo e qualquer espírito de interferência. Como identificar um espírito de interferência? Num primeiro momento vem um pensamento, e eu preciso avaliar. Isso me prejudica financeiramente? Rouba minha paz? Me traz tristeza? Me revolta? Me machuca? Me adoece? Me afasta das pessoas que eu amo? Me tira da igreja? Destrói o propósito de Deus na minha vida? Me joga no inferno? Você precisa ser um gestor das suas emoções e um administrador dos seus sentimentos. Você não pode andar no automático. Por que que você sofre? Porque você não está fazendo gestão das suas emoções e não está administrando os teus sentimentos. Ninguém vai bagunçar a casa se você não der a chave. Esse espírito de interferência só vai agir se você der permissão. Não ignore o mundo espiritual. Uma pessoa pode mudar de uma hora para outra. Seus pensamentos ficam bagunçados e ela perde a clareza de decisão. Não estou falando apenas das questões psicológicas, do psique humano, eu estou falando da interferência espiritual. Deus estabelece um propósito e vem um espírito de interferência para roubar este propósito. Sonhos são frustrados, projetos são desfeitos, empresas são fechadas, igrejas são perseguidas. Rouba amor próprio, seu potencial, sua dignidade, suas possibilidades, sua identidade e seu comprometimento. Onde o seu comportamento se torna duvidoso? Quando a pessoa olha para você e diz assim: esta pessoa não era assim, ela mudou do dia para a noite. Cresce então uma ira, suas palavras se tornam pesadas, seus sentimentos são de raiva, de ódio, vingança, perseguição e destruição, e você não era assim. Essa influência é maligna e todos nós estamos sujeitos a cair neste engodo do inferno. A pessoa pensa que é dona da razão, mandatária das suas ações, responsável pelas suas atitudes, mas ela deixou de ser, ela não é mais. Está dominada por este espírito maligno. Este espírito pode agir de fora influenciando, como pode agir de dentro possuindo, toma conta geral.
Sabemos que uma pessoa está debaixo de uma influência maligna por esses sinais. Atenção, ela vive atormentada na sua mente. Ela acha que está sendo perseguida. Cria histórias na sua cabeça que fogem da realidade. É facilmente ofendida. Sofre de descontrole emocional. Palavras de ofensa. Ela começa a falar aquilo que não deve, se torna ofensiva. Isso traz maldição para a sua vida e prisão espiritual. Por onde passa, deixa um rastro de confusão. Quando o espírito de influência, ou melhor, de interferência age, assume o controle, ele separa famílias, parentes, amigos e até irmãos de fé. Destrói relações mais próximas. E o que é que este espírito de interferência objetiva? Ele quer que a pessoa se afaste, se isole, sinta solidão, para cair no próximo estágio, que é de depressão. E quando a pessoa está deprimida, ela vai fazer as piores besteiras que alguém pode fazer, fora do seu juízo. Por outro lado, quem convive com uma pessoa que apresenta estes sinais, pode ajudar. Deve procurar urgente ajuda profissional e espiritual. Nós desenvolvemos um trabalho de restauração espiritual, cura das feridas, dos traumas emocionais, cura da alma. Estamos aqui à disposição dos irmãos. Quais os impedimentos para tratar este quadro? Orgulho. Geralmente, a pessoa ela não admite aquilo que está tão claro. E orgulho é igual mau hálito. A pessoa tem, mas não percebe. Só percebe quem chega perto, quem se aproxima. Então o orgulho é muito sério. Depois a autoconscientização. A pessoa ela tem que cair em si e entender que perdeu o controle da sua vida. Ela precisa de apoio. Desconhecimento do assunto. Ela precisa aprender sobre o que nós estamos ensinando aqui nesta noite. Religiosidade. Sou muito de Deus, sou mais santo que todo mundo, isso não acontece comigo. Então ela retarda o processo de cura, de libertação, de transformação na sua vida. Cegueira espiritual. Ela não consegue ter a percepção daquilo que Deus quer mostrar para ela. Ela interrompe o processo, e todo processo tem começo, tem meio e tem fim. Não interrompe o processo. Quando a coisa começa a complicar, quando o barco começa a saculejar, quando a coisa parece que está saindo do controle, é Deus tratando com você para moldar a sua vida, para te curar, sarar, libertar, te restaurar. Muitas vezes até te salvar. Não ceda aos espíritos de interferência. Como nós lemos há pouco, vós sois filho do diabo. Por quê? Vocês fazem aquilo que ele quer. Então nós não podemos fazer aquilo que o diabo quer, nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Então Deus diz, perdoa. Deus diz, se reconcilia. Deus diz, ora por ele e abençoa. Deus diz, faça o bem. Deus diz, o trate com respeito. Deus diz, estenda a mão e ajude quando necessário. Então, amados, isso é andar na vontade de Deus. Amém? Qual a área de atuação do espírito de interferência? Perturbação e confusão mental. Mudança brusca de comportamento, oscilação de humor, não tem controle sobre seus impulsos, vontades e desejos. Aí entra em adultério, traição, infidelidade, prostituição e até dúvida sobre a sua sexualidade. Tudo que é
extremo. E a pessoa perde a capacidade de avaliação. Ataca a vida amorosa, tenta destruir a relação com divórcio, separação, rouba suas oportunidades, te traz atraso financeiro, amarra os teus negócios, provoca prejuízo de média e grande monta, interfere nos ganhos. Muitas vezes você tem potencial para ganhar mais, mas não consegue melhorar de vida. Só vive endividado, no vermelho, em crise financeira. Oportunidades, interfere nas suas oportunidades. Você começa bem e termina mal. Nada tem continuidade na tua vida. Negócios, compra e venda de última hora não dá certo. Projetos nunca saem do papel. Vive em crise financeira, geralmente no vermelho, gastando mais do que investindo. Quanto você paga por mês de juros, multa, taxas, encargos em acordos desonestos e injustos? Um empresário da nossa igreja, lá atrás, ele pagava R$50 mil por mês por situações desse tipo. Multas, encargos, juros e por aí vai. 50 mil por mês. Ele foi ministrado, ele foi orientado, ele aprendeu a administrar debaixo da bênção de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Saiu desse gargalo, saiu desse buraco. Pagava R$50 mil todo mês. E ele não tinha capacidade de dar R$500 de gratidão e reconhecimento a Deus. Muito triste, não é? A pessoa às vezes dá para o diabo, mas não dá para Deus. E nós precisamos ter irmãos audaciosos, que tenham coragem, intrepidez, valentia de dizer assim: a obra de Deus na terra precisa de mim. Do que adianta eu prosperar se a casa de Deus está sem cuidado? Como diz a palavra em Ageu, Deus coloca no teu coração cuidado pela sua igreja, e você precisa entender, Deus mudou minha realidade. Eu conversava com uma pessoa e ela estava revoltada, falando do dízimo e falando da oferta. Eu não concordo com o dízimo e com a oferta nas igrejas. Eu falei, por quê? Porque eu acho injusto tirar do dinheiro para dar para pastor. Eu disse, primeiro não é para pastor, é para a igreja dele na terra. Nós vivemos em um mundo capitalista, e tudo custa dinheiro. A Bíblia diz que Jesus fica ali no poço, onde ele conversou com a mulher samaritana, e os discípulos foram comprar pão. Eles tinham dinheiro, compraram e pagaram. Imagina, eu disse para ele, cada um faz com seu dinheiro o que bem quiser. Aí eu peguei no calo dele. Eu falei, você bebe, você fuma, você usa droga, você se prostitui e gasta uma fortuna na balada. E eu não falo nada. Por que você quer se atrever a falar daqueles que amam a Deus, o seu reino, a sua igreja e que cuidam dela? Aí ele parou para pensar, ele falou, não é que é verdade? Eu falei, olha, você gasta muito mais dando para o diabo do que aquilo que muitas vezes a gente entrega para Deus, como dízimo e como oferta. Deixa eu falar algo para vocês. Uma pessoa que frequentava a nossa igreja, pagou num programa R$5 mil. 5 minutos. Um abraço e tchau. Uma moça dessa tem 2 prazeres:
O primeiro, quando ela recebe o dinheiro, e o segundo, quando o camarada sai de cima e vai embora. Não deve ter durado mais do que isso. 5 minutos. Quando ele confessou isso para a esposa, eu falei, olha, sua esposa, ela estava com cabelo degradê. Fazia tempo que ela não via uma tinta. Ele não cuidava da mulher, da esposinha dele, de fazer uma unha, uma limpeza de pele, uma depilação, um tratamento, vesti-la melhor. Sempre ela com a mesma roupa, surradinha, largada. E ele achando que era um bad boy. Eu falei, olha, o diabo te espera no inferno. Ele falou, quem é o senhor para dizer isso? Querido, se arrependa verdadeiramente. Graças a Deus ele se arrependeu. Não foi do dia para a noite. Muita oração, muito jejum. Deus teve que trabalhar no coração dele. E sabe como é que é? Deus quebra. A palavra é o martelo que despedaça a pedra, o coração duro. Deus trata. Deus trata. Seja um dizimista e ofertante fiel. Olha o que diz em Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quando a gente só entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, e a gente diz, eu não faço mais do que a minha obrigação, nós podemos fazer muito mais, pela causa de Cristo, pelo seu reino, pela obra de Deus na terra. Mateus 25, 30, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, haverá prestação de contas. Quem cuida da casa de Deus, com o seu melhor, com a sua verdade, com a sua honestidade, com regularidade, não é um servo inútil. Se eu posso e não faço, eu sou inútil. Se eu entrego qualquer coisa, eu sou inútil. Se não cuido com amor, eu sou inútil. Estes espíritos de interferência só podem agir na sua vida com a sua permissão. Você dá direito legal, ou abre portas ou brechas. Eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Vamos orar juntos. Diga assim comigo, Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu quero fechar toda e qualquer porta, legalidade e direito que porventura eu tenha dado a qualquer espírito de interferência. Não aceito seus ataques diretos e indiretos contra a minha vida. Eu neste momento embraço o escudo da fé e rebato cada seta, cada flecha, cada dardo, cada lança atirada contra mim. Eu visto a armadura de Efésios e declaro que estou debaixo da tua proteção, guarda e livramento, fazendo a tua vontade e cumprindo o teu propósito na terra, como seu filho e como sua filha, em nome de Jesus. Eu agora ordeno a todo e qualquer espírito maligno de interferência que ataca a minha vida pessoal, sentimental, emocional, afetiva, profissional, negócios, projetos, vida social, igreja, ministério e chamado. Repreendo em nome de Jesus. Amarro cada um de vocês e ordeno: sai
bata em retirada, vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar. Nós não aceitamos nenhuma das tuas malignidades, nos cobrimos com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, derramado e vertido na cruz do Calvário. Sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha casa, sai do meu lar, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai dos meus negócios, sai dos meus projetos, sai da minha vida social, sai da minha igreja, sai do meu ministério, sai do meu chamado, em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de agora, a partir de hoje, eu vou ser mais sóbrio e vigilante. Eu vou viver com discernimento espiritual, repreendendo toda ação maligna contra a minha vida, principalmente administrando e fazendo a gestão das minhas emoções e sentimentos. Senhor, eu me comprometo contigo de ter uma vida de oração, de jejum, de busca da tua palavra. Eu quero ser mais frequente na tua igreja, na tua casa, e creio, Senhor, que neste momento o Senhor libera da tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Só eu oro agora. Senhor, eu libero sobre a vida destas pessoas, de cada irmão e de cada irmã, algo espiritual que estava cancelado, que estava retardado. Em nome de Jesus, libera, Senhor, neste momento, aquilo que tu tens para esta pessoa, de forma específica. O Senhor sabe quem é, o Senhor chama esta pessoa pelo nome, o Senhor a conhece, o Senhor sabe do seu sentar, do seu levantar, do seu andar. O Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as suas aflições, o Senhor conhece o seu sofrimento, o Senhor conhece as suas dores. Em nome de Jesus, Senhor, ouve agora o pedido desta pessoa, ouve agora, Senhor, o que ela coloca diante de ti, ouve agora, Senhor, o seu clamor, a sua súplica, o seu pedido. Libera, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite o teu favor. Tira, Senhor, desta pessoa toda confusão, porque a tua palavra diz que não seremos enganados e nem confundidos. Em nome de Jesus, levanta esta pessoa com autoridade, não para ela ser apenas mais uma na tua casa, mas para que ela faça a diferença. Em nome de Jesus, libera, Pai, aquilo que é material, financeiro, econômico. Libera, Senhor, aquilo que está preso e retido no reino espiritual. Remove, Senhor, este céu de bronze que está sobre esta pessoa. Eu profetizo que ela é curada, sarada e liberta nas suas emoções e nos seus sentimentos. Restaura, Senhor. Devolve aquilo que o diabo roubou. Restitui de forma dobrada, triplicada, quadriplicada, em nome de Jesus. Cumpre o teu propósito, cumpre o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, cura feridas abertas, cura, Senhor, as marcas do tempo, da vida, aquilo que o diabo fez. Cura, sara e liberta. Cura as emoções, os traumas, as feridas emocionais. Abençoa, Pai, esta casa, este lar, esta família, o marido, a esposa, os filhos. Eu profetizo uma semana de paz, de alegria, de harmonia, de saúde, de proteção, de prosperidade sobre você. E que os anjos do Senhor possam cuidar da vida de cada um, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.